Saudações a todos! Sejam bem-vindos à nossa segunda aula de orientação para a prática profissional e pesquisa com os professores mais legais do Instituto, eu, professora Anabela, e o professor Junimar. Isso é verdade, hein? Saudações a todos, sejam bem-vindos à nossa aula, esperamos que vocês possam contribuir, os alunos participar no chat, mande as suas dúvidas e a gente vai trocando conhecimento durante a aula. E é sobre conhecimento que é o tema da nossa aula, né? Como que a gente estrutura o conhecimento, em que portador de texto esse conhecimento é alocado. E é esse o tema, né? O nosso conteúdo são as estruturas de publicações científicas, projetos e relatórios, e a apresentação em oral e escrita desses projetos, desses relatórios e outros textos técnicos que servem como suporte para as nossas publicações. Os nossos objetivos são compreender as etapas que envolvem a pesquisa científica, entender as normas de metodologia e produção técnica e científica, reconhecer as partes que compõem o projeto e os relatórios segundo os normativos oficiais e desenvolver os projetos e relatórios de pesquisas formais. Muito bem, bastante conteúdo para a aula de hoje. Vamos lá! Em Alice no País das Maravilhas, do Lewis Carroll, 2009, na página 74, o autor trava uma conversa entre o gato e a Alice, baseada num excerto de um antigo filósofo, Sêneca, e provoca uma reflexão. Você poderia me dizer, por gentileza, como eu faço para sair daqui? Isso depende muito de para onde você pretende ir, disse o gato. Então, pouco importa o caminho que você tome. Para mim, tanto faz para onde quer que seja, respondeu Alice. Então, nesse excerto do filósofo Sêneca, ele diz, né, a Alice está lá perdida, ela caiu no espelho e está lá no buraco e pergunta para onde que eu quero ir. E o gato, ora, pouco importa o caminho que você tome. O que vai depender é para onde que você quer ir. Onde que eu quero ir? Então, se eu tenho um objetivo para onde eu quero ir, eu preciso traçar um projeto, eu preciso organizar a minha trajetória, o meu caminho, de acordo com esse projeto. É o projeto que vai me dizer. Quando eu tenho um projeto de vida, eu, por exemplo, decido, vou ser técnico em finanças. E a partir desse objetivo, a partir desse projeto de vida, eu vou me matricular, eu vou estudar, eu vou assistir às aulas. Então, o projeto, ele é uma intenção de caminho, uma intenção de objetivo. E é o projeto também, e principalmente, utilizado na academia para organizar os trabalhos científicos, os trabalhos decorrentes dos estudos que acontecem na aula. Para quem não sabe aonde ir, qualquer caminho serve. Essa expressão se aplica ao pesquisador? Se aplica ao estudante? Você acha que qualquer caminho serve? Como que você acha que deve se chegar ao lugar desejado? Você, estudante, hoje, na disciplina de OPP, você acha que qualquer caminho serve? Como que você faz para você chegar aonde você quer? Como que você faz para você ser um técnico de finanças? Como que você faz para adquirir uma casa? Como que você faz para realizar o imposto de renda? Então, a gente precisa de um projeto, mesmo que seja mentalmente, esse projeto tem que existir para que nós possamos traçar o nosso caminho, nos organizar nesse sentido. E dentro da academia, dentro da disciplina de OPP, nós temos o projeto de pesquisa. Quando a gente fala projeto de pesquisa, significa que nós vamos pesquisar um assunto. E quando a gente decide pesquisar esse assunto, a gente tem que nortear o nosso caminho. O que eu vou pesquisar? Como que eu vou pesquisar? Onde eu vou pesquisar? Com quem eu vou fazer a pesquisa? Isso tudo estrutura um projeto. E é isso que nós vamos ver na externa. O que é um projeto? Oi, tudo bem? Quando falamos em projeto,
nos vem à mente aquela ideia de organização. Saber traçar os nossos objetivos e explorar nossas ideias. Olha só. Mas o que será que as pessoas responderiam se perguntássemos o que é projeto? Vamos conferir agora? Olha, no meu entender, meu cotidiano, projeto é a realização de uma necessidade para qualquer área. Para a pessoa é uma necessidade. Se a pessoa tem uma necessidade, uma área rural, de um crédito para fazer uma benfeitoria, ele vai ter que montar um projeto dentro da área da propriedade dele para poder ter aquela benfeitoria realizada. Eu penso que assim, em qualquer setor, qualquer área, monta-se um projeto, mesmo que seja físico, jurídico ou não. É você ter um planejamento, um objetivo e calcular os passos desse objetivo, até você a conclusão dele. Com o projeto, primeiro surge uma ideia, né? Aí a partir disso a pessoa vai concretizá-lo. Aí ela coloca em métodos e etapas, né? Até atingir o grande objetivo que é concretizá-lo na prática. Eu entendo que seja tipo assim uma meta que a pessoa traça, né? Aí a pessoa cria diversas formas de chegar num objetivo. É isso que eu entendo como projeto, né? Uma meta a ser alcançada, um objetivo. Eu acho que projeto é tudo que a gente planeja para o futuro, assim, tanto para o futuro quanto para o presente, né? Tudo que a gente planeja é um projeto de estudo, de trabalho, de vida mesmo. Acho que projeto, no meu ponto de vista, é isso. Viram como um projeto é super importante? Tchau e até a próxima. Portanto, o projeto, você planeja algo que você deseja realizar. Dentro da academia, você vai planejar pesquisar um assunto. Então, dentro do instituto, nós temos, dentro da academia, nós temos os projetos de pesquisa. Os projetos de pesquisa compreendem exatamente a elaboração de um documento que norteie uma pesquisa a respeito de um assunto. A gente viu na aula passada a pesquisa. E como que eu faço a pesquisa, o que eu quero pesquisar, como que eu vou pesquisar, se eu vou fazer uma entrevista, se eu vou fazer um questionário, se eu vou fazer um relato de experiência, se eu vou só procurar nos documentos, se eu vou pesquisar na internet, qual o assunto que eu quero pesquisar, se eu vou pesquisar sobre empreendedorismo, sobre investimento financeiro, sobre análise de demonstração, sobre contabilidade de custo, o que eu quero pesquisar, como que eu quero pesquisar e o que eu quero descobrir. Porque o cerne da pesquisa é justamente isso. Eu ainda não tenho resposta a respeito daquele assunto. Então, como eu não tenho resposta, eu tenho que pesquisar. E para estruturar essa pesquisa, eu elaboro o projeto de pesquisa. Geralmente, o resultado de um projeto ele é uma etapa do processo de ensino. Você elabora o projeto, pesquisa e depois você tem como resultado, basicamente, 3 estruturas. Se não, vejamos. Você tem o relatório. Esse relatório ele é os resultados alcançados que você produz na sua pesquisa e também o plano de atividades realizados, ou seja, o seu relatório de estágio que você vai desenvolver ao final do seu estágio. Você tem a monografia. A monografia é o resultado de uma pesquisa a partir de um assunto, ele é mais aprofundado e exposto. E você tem a outra opção, que é o artigo científico. Esse artigo científico ele resulta em um trabalho de análise e demonstração de forma breve e especializada. Então, esses 3 elementos, esses 3 tipos de resultado de uma pesquisa, podem ser o relatório, a monografia ou o artigo científico. O relatório vai ser um pouco mais técnico, vocês vão realizar quando terminarem o estágio, durante e após o estágio. Vocês têm a monografia, que é um documento mais denso, mais profundo, até maior, 80, 100 páginas. E você tem o artigo científico, que geralmente é publicado, principalmente no Ordierno, em revistas eletrônicas. Mas, qualquer um desses 3 elementos, eles não existem sem a pesquisa. E não existe a pesquisa sem o projeto. E como que faz um projeto, então, professora? Qual a estrutura do projeto? Quais são os elementos desse projeto? Então,
para a gente saber qual é a estrutura desse projeto, quais são os elementos, qual é o passo a passo da construção desse projeto, vamos acompanhar estrutura de projeto. Na elaboração de um projeto de pesquisa, é necessário saber quais elementos estruturais devem ser inclusos para atingir o objetivo do trabalho. Vejamos como fazer. Tema. A escolha do tema está vinculada ao gosto pelo assunto a ser pesquisado. Delimitação do tema. Delimitar é indicar qual será a abrangência do estudo a ser realizado. Problema. O problema costuma ser apresentado em forma de uma frase interrogativa, que vai expressar a dúvida que queremos esclarecer. Hipóteses. É a possível resposta ao problema estabelecido a qual desejamos chegar. Objetivo geral. É o fim que se pretende alcançar. Objetivo específico. São instrumentais para o objetivo geral e dão uma visão embasadora para o próprio tema. Justificativa. É preciso que se coloquem as razões que levaram à escolha do tema e que sustentam a realização do trabalho. Fundamentação teórica. Apresentação adequada dos principais conceitos teóricos necessários à compreensão do tema. Metodologia. É como fazer. É a forma de pesquisa bibliográfica, exploratória e estudo de caso. Cronograma. É a previsão do tempo necessário para passar de uma fase para outra na pesquisa. Referência. É a relação de todos os referenciais utilizados que norteiam a pesquisa através de fontes como livros, sites, revistas e outros, que devem ter nome e sobrenome do autor, cidade, editora e ano. Para ter sucesso no projeto de pesquisa, é preciso se ater a cada detalhe da estrutura e, assim, ter um bom desempenho no final da elaboração do trabalho. E tem tudo isso no projeto de pesquisa? Tem tudo isso no projeto de pesquisa. Então, vocês viram aí na matéria os elementos constantes do projeto. Todos esses elementos são agrupados e são regidos por uma norma específica. Vamos ver como que eles se estruturam? Então, você tem a NBR 15287, que é a norma brasileira com relação a projetos de pesquisa. Ela traz que todos esses elementos apresentados, eles devem seguir essa ordem de estrutura. Então, você tem a capa, como foi traçado, você tem a folha de rosto, o sumário, a introdução, o referencial teórico, metodologia, recursos, cronograma e referências. Esses elementos destacados de cor mais profunda são elementos obrigatórios. Eles devem estar contidos no projeto de pesquisa. Então, os elementos em outro destaque são, às vezes, opcionais, com exceção, evidentemente, da capa, que ela é obrigatória. Então, todos esses títulos devem ser agrupados em um documento. A estrutura do projeto, como vocês viram na matéria, ela começa com o tema. O tema é um dos elementos mais difíceis de serem elaborados, porque é o tema que vai direcionar toda a pesquisa. Depois que se define o tema, você elabora o problema, como vocês viram, é uma pergunta. Você traça as possíveis hipóteses para esse problema. E aí você vem com a justificativa do porquê pesquisar esse assunto. Na sequência, o que você quer com essa pesquisa são os objetivos. E como que você vai fazer a pesquisa é a metodologia. O que você vai precisar para fazer essa pesquisa: carro, gasolina, papel, caneta, você vai definir nos recursos. E o cronograma serve exclusivamente para você se organizar no tempo. Quanto tempo você vai demorar para organizar essa pesquisa? A fundamentação teórica depende das leituras que você fizer,
Então, por exemplo, se você estiver pesquisando sobre o estágio, você vai ter que ler a Lei 11.788 de 2008, que versa sobre o estágio. Por último, mas não menos importante, as referências, que são as obras consultadas. Aqui nós temos um mapa mental sobre o projeto de pesquisa. Então, você tem que ter a apresentação, que é basicamente a capa e a folha de rosto e o sumário. Você tem, dentro da introdução, todos esses elementos, o tema, as hipóteses, o problema, a justificativa e os objetivos. Depois você tem a fundamentação teórica, onde você vai fazer as definições do assunto, vai de repente traçar um histórico, vai definir os modelos, vai vir com as citações, as obras que você consultou, a metodologia, que é como, com quem, onde, quando, os recursos, os custos materiais, humanos ou financeiros, o cronograma, quanto tempo que você vai demorar para realizar, e as referências que você pesquisou. Se for o caso, você pode incluir apêndices e anexos. Para vocês visualizarem, a gente tem aqui a capa, então, nome da instituição, título, local e ano, a folha de rosto em que você traz a apresentação. Esse trabalho está sendo apresentado para quem, por quem e serve a quê. Lista de ilustrações, se for o caso, de repente você estiver utilizando muitas tabelas, muitas pesquisas, né? Você vai utilizar uma lista só para a tabela, uma lista só para as abreviaturas ou símbolos, se você utilizar. E como que se divide dentro do texto os elementos pré-textuais? Nós vimos na aula anterior que nós temos uma norma brasileira sobre isso, a 6027, vai trazer as divisões do texto. Nós fizemos o tutorial, né? Como que são as seções. Então, cada parte do texto você tem que dividir conforme a importância desse título. Se for primária, secundária e assim sucessivamente. Depois você tem o sumário, que os elementos que você possui dentro do projeto, eles devem vir em um sumário, por quê? O sumário indica onde cada página e o que tem nesse projeto. Então, percebam que são os elementos do projeto e direciona a página que você deve consultar. Muito comum em várias obras, principalmente nos livros. Então, o tema é... O tema é o assunto a ser pesquisado. O problema é... É a questão a ser resolvida, sintetizada em forma de uma pergunta, às vezes sim, às vezes não, que conduzirá à sua pesquisa. As hipóteses... As possíveis hipóteses são possíveis respostas para aquela pergunta que você elaborou ali atrás. E os objetivos? Os objetivos são os resultados a serem alcançados na sua pesquisa. Professora Anabela, em cima desse slide aí, o aluno Fabiano de Cerejeiras, ele pergunta qual a diferença entre objetivo e meta em um projeto de pesquisa. Fabiano, objetivo é aquilo que você pretende atingir ao final dessa pesquisa, ok? O objetivo é o que você quer ao final da pesquisa. E meta é mais... Tipo assim, é o que eu vou atingir, mas em que quantidade ou em que números, é mais a parte mais quantitativa, entendeu? Por exemplo, o objetivo meu, eu quero enriquecer, e a meta, enriquecer, mas qual é a quantidade de dinheiro que eu quero ter daqui, sei lá, e qual é o tempo que eu vou determinar para isso. Então, o objetivo é o que eu quero conseguir ao final de um determinado período, e a meta tem mais a ver com quantitativo, mais com quantidade também, mas os dois estão um pouco ligados. Exatamente, os objetivos eles têm caráter mais gerais e são qualitativos, e as metas, como bem o professor Jonimar explanou, elas são menores, são de curto prazo e são mais quantitativas. Então, definidos os objetivos, definidas as metas, eu vou para a justificativa. A justificativa é... A justificativa é a importância, ou seja, o valor, representação, o alcance
níveis, pessoas, pontos a serem atingidos. É a viabilidade da pesquisa, ou seja, a possibilidade de você realizar ela. Por que você está realizando essa pesquisa? Justifique. Na fundamentação teórica, você tem a apresentação adequada dos principais conceitos teóricos necessária à compreensão do tema. Fundamentação teórica é para você pautar o seu tema em relação ao que outras pessoas estão também trabalhando sobre aquilo. E na metodologia você vai definir o tipo de pensamento a ser utilizado, se é um pensamento indutivo ou dedutivo, trabalhado na aula passada. E a forma de pesquisa, se vai ser uma pesquisa bibliográfica, exploratória, estudo de caso, e aí tem outras modalidades de fazer pesquisa. Por fim, mas não menos importante, você tem os elementos ainda textuais, que são os recursos. Os recursos, como nós já falamos, eles podem ser financeiros, materiais e humanos. Geralmente vem definido em um quadro, em uma tabela, que você vai listar o que você precisa nesses recursos. E o cronograma de execução é justamente a quanto tempo que você vai gastar em cada etapa para que você possa organizar-se no tempo, no prazo, e entregar o seu projeto dentro do previsto. Os elementos pós-textuais, que são aqueles depois do texto propriamente dito, eles são a referência, que é um conjunto padronizado dos elementos de modo descritivo, que você consultou, e elas devem ser organizadas de que forma? Autor, o título, a edição, local, editor e ano, e lembrando que o título deve estar em negrito. Aqui temos um exemplo de referências, como são elaboradas. Nós vimos, estamos retomando o tema da aula passada, então eu começo pelo autor, o título da obra, o local, a editora e o ano. E esse conjunto de autores de obras consultadas é que se compreende as referências. Após o texto, você tem os elementos pós-textuais, que são os apêndices ou os anexos. Os apêndices são partes do projeto produzidos pelo autor do projeto. E o anexo são partes que não necessariamente estão no corpo do projeto, mas que você utilizou para produzir o texto. Só que não são feitas, não foram pensadas nem concebidas pelo autor. Um exemplo, o apêndice, você fez a pesquisa e elaborou questões para fazer essa pesquisa, digamos, na Secretaria de Finanças do seu município. As perguntas foram feitas por você. Se as perguntas foram feitas por você nesse instrumento, será um apêndice. Agora, se você pegou um modelo que estava na internet ou num livro e utilizou esse modelo para aplicar a entrevista, será um anexo. Correto? Fotos, né? Eles vão, um relatório de estágio, vocês vão, com certeza, muitos vão produzir fotos. As fotos, às vezes, não vai no teor do texto, você sempre coloca ali no final, você pode colocar nesse capítulo a parte, que é o apêndice. As fotos do relatório de estágio. As fotos do relatório de estágio, por exemplo, compreendem um apêndice. Uma foto em que você produziu, você tirou, você não colocou necessariamente lá dentro do texto, mas é importante para demonstrar o registro das suas atividades, você vai colocar como apêndice na hora depois das referências. Então, depois da referência, você vai colocar o apêndice se foi produzido por você ou o anexo se você utilizou de uma outra fonte, de um livro, de um artigo da internet. Então, o projeto tem essa estrutura. Como que você faz? Então, você faz o projeto para você realizar a pesquisa. Aí, você realizou a pesquisa, você publica essa pesquisa. O seu objetivo é publicar, levar a conhecimento o resultado da sua pesquisa. E um dos elementos mais utilizados hoje é o artigo. O artigo é o elemento mais utilizado para tornar público o resultado de uma pesquisa. Por quê? Ele é mais econômico, ele é mais barato, você não tem tanto gasto em publicar, principalmente porque utiliza-se bastante as revistas eletrônicas e os eventos científicos para serem publicados. Sem falar que a produção dele é mais rápida, uma leitura mais rápida. Hoje, com as tecnologias da informação e comunicação, é exigido de todos nós adquirir conhecimento de modo
rápido, prático, fácil. É um livro, você tem 200, 300, 600, 1000 páginas. Um artigo você vai ter média de 5 a, no máximo, 30 páginas quando a pesquisa é muito profunda. Então, é a leitura mais rápida que você adquire conhecimento de forma mais simples. E é o artigo nosso elemento de estrutura. O artigo também é regido por uma norma específica da ABNT, nesse caso a 6022, e ele tem esses elementos. Professora, mas esses elementos são quase iguais? Sim, justamente. São muito parecidos para que você tenha uma padronização desses documentos, mas há algumas diferenças. Então, no artigo, eu tenho o título, eu tenho o nome dos autores e eu tenho uma grande diferença, que é o resumo. Esse resumo vai me contar brevemente sobre o que trata esse documento. Ele vai ser em língua brasileira, mas pode ser exigido também em língua estrangeira. Às vezes o inglês, às vezes o espanhol e, em alguns casos raríssimos, o francês. Eu tenho as palavras-chave, que são as palavras mais importantes que aparecem no texto. Então, por exemplo, se você for fazer um artigo sobre orientação para a prática profissional e pesquisa, vai aparecer pesquisa, prática, estágio, né? Seriam possíveis palavras-chave. E do mesmo modo que no... Essas palavras-chave, normalmente elas são de 3 a 6, né? Exato. Não mudando de 3 a 6 palavras. Só para informar, assim, às vezes esse título, esse nome do autor não significa que é cada um numa página específica, não. Então, título, logo abaixo já vem o nome do autor do livro e logo abaixo já vem o resumo e abaixo do resumo já vem as palavras-chave. Todos esses elementos pré-textuais aqui, eles ficam em uma página só. Então, título, nome, resumo, palavras-chave, eles ficam na primeira página do documento. Depois você tem os elementos que são comuns nos textos científicos. A introdução, a fundamentação teórica, a metodologia e como o artigo é resultado de uma pesquisa, seja ela bibliográfica ou de campo, você tem uma seção chamada discussão dos resultados, que é justamente para você trazer os resultados provenientes daquela pesquisa. Então, você fez o projeto, você realizou a pesquisa e você quer torná-la pública, quer demonstrar o resultado dessa pesquisa, provavelmente você vai ser convidado a escrever um artigo. Depois, as considerações finais, que é como uma conclusão, as referências e, se for o caso, os demais elementos pós-textuais. Então, artigo científico é justamente essa publicação com autoria declarada, conforme vimos, pela norma 6022, e contém ideias novas ou abordagens que complementam estudos já feitos. Então, a ideia de plano da primeira página de um artigo, você vai ter no topo o título e no canto superior direito o nome dos autores, com notas. Essas notas vão estar referendadas no final da página com o currículo do autor, então, onde que esse autor, a que instituição ele pertence, qual é a titulação dele, ele é técnico em finanças, ele é professor, ele é pesquisador. Então, um currículo resumido do autor vai estar indicado na nota. Depois você tem o resumo do texto, geralmente a ABNT pede entre 250 e, no máximo, 500 palavras. As palavras-chave, como o professor Jonimar bem destacou, de 3 a 6 palavras. E você já parte para o texto, com a introdução e as divisões que seu texto, porventura, tem. Então, de modo geral, a estrutura do artigo compreende a identificação, o resumo, as palavras-chave, a introdução, o desenvolvimento do texto, que é onde você vai inserir a fundamentação teórica e a discussão dos resultados, e a conclusão. Diferentemente do artigo, você tem o relatório. Mas como assim diferentemente, professora? Bom, o artigo, ele tem esse viés de publicação. Você tem o interesse em tornar público e público notório para
né, na internet, na academia, o resultado da sua pesquisa. O relatório, ele também vai comportar resultado de pesquisa, mas ele tem um caráter mais técnico. Então, ele geralmente é um relatório de uma atividade que foi realizada. O artigo é um relatório de uma pesquisa que foi realizada. Então, por exemplo, no estágio, vocês farão um relatório das atividades que vocês desempenharam, que inclusive é o tema da nossa próxima aula, o estágio. O relatório, ele é definido pela NBR 10.719. Então, se você tiver dúvidas como que eu elaboro um relatório, eu vou procurar a norma brasileira 10.719 para ver quais são as etapas que ele possui. Basicamente, ele descreve formalmente o progresso ou o resultado da pesquisa, visitas técnicas, práticas de estágio e ações desenvolvidas na vida profissional. São mais sintéticos e descritivos. Temos como resultado os relatórios técnicos científicos, os relatórios de estágio, os relatórios de visita técnica, relatórios de viagem e os relatórios administrativos. O relatório técnico científico é aquele decorrente de uma atividade especializada. Então, você é técnico em finanças e foi solicitado a fazer uma análise financeira de uma determinada instituição. Você vai produzir um relatório técnico científico. O relatório de estágio, você é aluno do curso técnico em finanças e vai realizar o estágio. No final, será solicitado um relatório sobre as atividades que você desenvolveu durante o estágio. O relatório de uma visita técnica, digamos que durante o nosso curso, vocês participem de uma visita à Secretaria de Finanças. Então, será solicitado como atividade um relatório dessa visita. O que foi visto, o que foi discutido, o que foi explanado, como se estrutura a secretaria. O relatório de viagem, geralmente é cobrado principalmente para quem é servidor ou funcionário, que teve que se deslocar para trabalhar em um local diferente de onde ele exerce as suas atividades, e tem um caráter de prestação de conta. Por fim, o relatório administrativo, esse é feito com muita frequência, né, no exercício das suas atividades profissionais, você deve fazer relatórios de desempenho. O que foi realizado, o que não foi realizado, se as metas foram alcançadas, se não foram, quais as dificuldades que foram encontradas. Então, basicamente, são esses tipos de relatório. E para a gente conhecer como, de fato, estrutura um relatório, vamos acompanhar a externa estrutura de relatório. Já parou para pensar como se faz um relatório? Pois é, hoje vamos aprender como é a estrutura de um relatório. Primeiro vem a capa. É o que contém o título do relatório, nome do autor, da instituição ou empresa que executou o projeto, local onde foi escrito e a data. A folha de rosto inclui dados bibliográficos essenciais do relatório. O sumário é onde se coloca o índice dos tópicos tratados, com a indicação das páginas. A introdução demonstra a ideia central do trabalho, apresentando as seguintes informações em forma de texto: o tema, período e local, objetivo e relevância da visita. O objetivo geral é o fim que se pretende alcançar. Sempre se utiliza o verbo no infinitivo. Já os objetivos específicos dão uma visão embaçadora para o próprio tema. O referencial teórico é quando o texto traz alguma informação ou ideias que pertencem a outro autor. No campo do histórico e da caracterização da empresa, é onde, resumidamente, se escreve sobre a empresa. Precisamos informar as atividades que fizemos durante o estágio, em qual setor e empresa. Já nas considerações finais, deve ser feita uma análise pelo estagiário a respeito de toda a sua participação na empresa. No campo das referências, relacione todos os referenciais utilizados que nortearam a sua pesquisa através de fontes, livros, sites, revistas e outros. Vocês viram na matéria a sequência de um relatório. O modelo de relatório que nós temos na nossa instituição
é esse, com essa estrutura. Nós temos, conforme a NBR, então a norma brasileira, a norma técnica brasileira de acordo com a ABNT 10.719, que versa sobre relatório, ela traz como elementos pré-textuais, aqueles que vêm antes necessariamente do texto. A capa, folha de rosto, agradecimento, se for o caso, um resumo e listas. Se você, por exemplo, tiver as fotos do seu relatório de estágio, você vai colocar uma lista de figuras. Vai numerar cada figura dizendo o que cada figura repete. Então, figura A, fachada da instituição. Figura 2, local onde foram desempenhadas atividades, e assim sucessivamente. O antes e o depois, dependendo da ação que ele desenvolveu. Antes do estágio, depois do estágio. Então, você pode aí registrar o estágio, e se você registrar via fotografia, você deve fazer uma lista dessas fotos antes mesmo do sumário, numerando essas fotografias e dizendo, dando um título para cada uma dessas fotografias, o que é, porque quem não acompanhou você, quem não estava com você, tem que saber identificar que local é aquele, quem é aquela pessoa e o que ela estava fazendo. Depois você tem o sumário, que é a estrutura do texto com a sua referência de página, a introdução, fundamentação teórica, metodologia, a discussão dos resultados, que é as atividades que foram realizadas durante o estágio, no nosso caso, considerações finais, que são as conclusões, e as referências. Como que fica, então, o relatório? Primeiro, você tem a apresentação do problema e da situação. Ou seja, a apresentação da ideia, do planejamento, da proposição e o histórico. Depois você vai ter a exposição dos fatos. Descrição cronológica dos fatos ou dados, desde do primeiro dia até o último dia. E por fim, a argumentação e a conclusão. Ou seja, o confronto do planejado, do desempenho com o alcançado e com os padrões estabelecidos. É necessário ainda que aponte alterações, desvios e sugira medidas corretivas ou de melhoramento. Então, no relatório, você tem essa estrutura, esses elementos gerais. E como esses elementos gerais estarão postos dentro do relatório? Dentro do relatório, especialmente o que está disposto pela portaria 108 do IFRO, diz o seguinte: você tem que ter uma introdução, onde você vai demonstrar a ideia central do trabalho, apresentando o tema, o período, o local e o objetivo do estágio, por exemplo, e qual a relevância do estágio para a sua formação. Depois você vai ter os objetivos, como vimos, definidos o que você pretendia alcançar com o estágio, o referencial teórico, o que você precisou pesquisar para se embasar a respeito do assunto. Então, uma apresentação dos principais conceitos que você utilizou para compreender o tema, especialmente naquela área que você estagiou. E os elementos, digamos, propriamente ditos do relatório. O histórico e caracterização da empresa. Então, se você estagiou na Secretaria de Finanças, você vai fazer uma descrição resumida do histórico dessa empresa, sua criação, que tipo de empresa que é, se é uma instituição pública, se é uma empresa familiar, se é agropecuária, se é um setor financeiro, um banco, qual que é o porte dessa instituição, quais são os colaboradores, qual que é a sua localização, houve mudança na oferta de serviço, que serviço que ela presta. Ainda pode acrescentar ainda fatores de planejamento, ou seja, qual a visão da instituição, qual a missão, qual o objetivo. Normalmente ela vai ter isso, todas as empresas têm, isso é estabelecido. Então isso é importante você acrescentar no seu relatório, esses dados também, além do que a professora mencionou aí. Geralmente, se a instituição, mesmo que ela seja de pequeno porte, ela costuma ter um site, e nesse site ela tem esses dados do planejamento estratégico.
Se for uma instituição pública, a certeza é maior porque é exigido das instituições públicas esse planejamento estratégico. Depois você vai propriamente para o relato, e por isso que se chama relatório, onde você vai apresentar todas as atividades desenvolvidas durante o seu estágio na empresa ou na instituição. Qual o setor, que tipo de trabalho que foi realizado, se você utilizou algum tipo de máquina ou equipamento, se você trabalhou com algum tipo de produto, se você gerou algum produto durante o seu estágio, ou se você participou da concepção de um produto, qual o tipo de atendimento que você fez, você trabalhou, qual o tipo de atendimento também que você sofreu, você teve acompanhamento, você teve um supervisor participante durante o seu estágio, ou se você for realizar, por exemplo, a nossa atividade que está no ambiente, que é visitar uma instituição pública ou privada, então uma empresa ou uma instituição pública, para providenciar o relatório, você vai verificar que tipo de produto, que tipo de atividade que essa empresa realiza, qual o setor que ela trabalha, como que ela está organizada, quais as atividades que ela desempenha, com relação ao atendimento, como que é feito, com relação ao serviço, como que ele é prestado, ou então se ela trabalha com produto, como que esse produto é disponibilizado ao consumidor. Esse é o capítulo que você vai despender mais tempo na produção do seu relatório. Esse vai ser, vamos dizer assim, é o capítulo mais longo, é o capítulo onde você vai desenvolver as suas atividades que você lá trabalhou. Só lembrando, você vai estagiar, você tem mais de 200 horas, né, para realizar esse estágio lá. Então você vai passar um bom tempo lá. Uma dica é, desde o primeiro dia, vá anotando tudo que você faz, entendeu? Terminou o primeiro dia, anote aquelas informações. Se você vai ter um instrumental para isso. Mas não deixa para fazer aquele relatório no final, que você vai acabar esquecendo de coisas que você fez e depois vai ficar aquele relatório repetitivo que você fala, ai meu Deus, o que eu fiz, não lembro. Então a dica é, desde o primeiro dia, anote cada espirro que você deu dentro da empresa, dentro do seu estágio. E aí depois vai ficar muito mais fácil para você desenvolver esse capítulo que você vai gastar um tempinho a mais na hora de produzir seu relatório final. É só para esclarecer, professor Johnimar, você tem um relatório de estágio, e é por isso que ele é tema da nossa aula. Então, ele vai ser produzido durante o estágio e finalizado quando do término das 200 horas de estágio que vocês devem cumprir. E aí, esse relatório, ele tem um caráter mais extensivo, evidentemente. Então, como o professor Johnimar destacou, é recomendável que você faça esses registros diários para que você possa aí ter base para elaborar o relatório final. Agora, o relatório proposto pela aula de hoje, né, pela atividade que está no AVA, aliás, a ideia é justamente para você experienciar. Então, você visitará uma instituição e essa instituição, você vai fazer um relatório dessa visita, justamente para você treinar, né, aí, aquecer a sua redação para o relatório que você deve produzir quando da realização do estágio. Então, mas, de todo modo, são relatórios, né? Nós teceremos mais comentários a respeito especificamente da estrutura do relatório de estágio na nossa próxima aula, que o tema é estágio. Mas todos eles têm essa estrutura, né? Tenho o histórico e caracterização da empresa e eu tenho as atividades desenvolvidas. Quando você fizer o relatório do estágio, você vai tecer os comentários cronologicamente a respeito da sua experiência enquanto estagiário. Na visita que você deverá realizar para cumprimento dessa disciplina, você vai tecer as atividades desenvolvidas pela instituição que você visitar, ok? E depois que você tecer esses comentários, você fará as considerações finais, que é uma análise a respeito da visita, ou, no caso do estágio, uma análise sobre o estágio. Você deve considerar aspectos como os comentários sobre os conhecimentos adquiridos e a respectiva aplicação prática para o seu curso. Igualmente, as demais publicações científicas, o relatório, ele tem as referências, como nós vimos, essa lista pertinente de todas
as citações que vocês tenham feito ou de todas as obras que tenham sido consultadas conforme a norma da ABNT. Os apêndices, portanto, no relatório serão apêndices as figuras, os seus relatórios periódicos, demais elementos que você tenha produzido durante o estágio ou que você tenha obtido na visita à instituição e os anexos. Então, esses são os elementos do projeto, do artigo e do relatório. Lembrando, o projeto é a etapa inicial. É recomendável que você, que é estudante do curso técnico em finanças, de algum modo elabore um projeto sobre onde você quer estagiar, qual a instituição que você quer estagiar, o que você quer aprender com o estágio, para que você até possa contribuir aí na localização da vaga de estágio para você executar as atividades, a relação entre teoria e prática. Então, o projeto ele é a etapa de planejamento, quando eu planejo as minhas atividades, principalmente as atividades de pesquisa. O resultado dessas atividades serão postos em relatórios, em artigos ou em monografias. Especialmente no nosso instituto, utilizamos os artigos e os relatórios. Então, a gente vai para uma atividade de sala, que é justamente vocês pontuarem de modo, o trabalho em equipe e construir uma minuta de projeto de pesquisa. Então, de preferência que o tema seja pertinente ao curso de finanças, ok? A gente volta daqui a pouquinho. De volta com a disciplina de OPP, Orientação para Prática, Profissional e Pesquisa. Então, nós tínhamos como atividade de aula, porque a atividade do ambiente, vocês têm a redação técnica e científica, a formatação do texto. Aqui nós vimos os tutoriais em detalhes na aula passada e o relatório da visita a uma instituição pública ou a uma instituição privada, que vocês vão fazer a visita e, na sequência, vocês vão elaborar o relatório, construir o texto e postar no ambiente, correto? Então, essa atividade da minuta do projeto de pesquisa é para a nossa aula. Um detalhe, alguns alunos perguntaram, professor, mas como é que eu vou na instituição? Será que eu vou precisar de um encaminhamento? Será que eu preciso de uma carta me indicando que eu sou aluno do curso técnico em finanças e preciso realizar essa visita técnica? Isso é bastante discricionário. Algumas instituições são completamente abertas a receber os alunos, outras às vezes exigem um procedimento formal. Nesse caso, o coordenador de polo pode elaborar, se achar pertinente ou se for solicitado pelo aluno, uma declaração, né? O aluno tal do curso técnico em finanças necessita realizar uma visita técnica para cumprimento de atividade e solicitar a visita ou solicita a essa instituição que possa se disponibilizar em realizar a visita. Então, fica a critério do polo. Algumas instituições podem exigir, outras, na maioria, não se exige, ok? Então, fica aí a critério, mas se o aluno precisar, evidentemente, o coordenador de polo, a coordenação de polo, ou mesmo o tutor, mas vocês conversem e vejam qual é o melhor caminho, podem dispor dessa declaração, desse encaminhamento, ou talvez até de um requerimento, que é um pouco mais formal. Bom, a nossa atividade de sala consistia, então, em elaborar um esboço de projeto, que tinha como tema. O que é o tema?
O tema é a temacidade que você vai desenvolver na sua pesquisa ao longo do curso. E alguns alunos trouxeram algum tema. Por exemplo, os alunos Jedson, Leilane e Miriam, de Cerejeiras, eles trouxeram como tema o controle financeiro dentro das empresas individuais. Muito bom, né? O controle financeiro. As empresas individuais geralmente são empresas de pequeno porte ou são empresários, né? Empresários individuais, e há um risco muito grande dessas empresas pequenas ou empresas individuais não terem um controle financeiro. É um dos motivos da grande falência de empresas no Brasil nos primeiros 3 anos de existência, é a falta de controle financeiro. Então é um ótimo tema aí pensado pelos alunos de Paraná? Não, Cerejeiras. Cerejeiras. Leilane, Miriam e Jedson. Lá no finalzinho. Então, ótimo tema, ótimo tema. O tema, portanto, é isso, é o assunto que você quer pesquisar, o assunto que você deseja investigar. E, de repente, no estágio, pode ser o direcionamento do seu estágio. Se eu quero saber sobre controle financeiro, qual seria a melhor instituição para eu estagiar? Se eu quero aprender mais, eu quero verificar isso no estágio. Como que é feito o controle financeiro de uma instituição pequena ou de uma grande instituição? Para, se for o caso de eu me tornar um empreendedor individual, eu aplicar essas técnicas na minha instituição, no meu empreendimento. Então, o tema pode justamente direcionar a realização do seu estágio. É interessante, portanto, que vocês construam isso aqui, essa minuta, pensando no estágio. Qual o tema que eu quero investigar durante o meu estágio, que eu quero me aprofundar, que eu quero ver como que é feito na prática esse assunto ou essa determinada estrutura dentro do curso de finanças. O outro elemento que nós temos é o problema. O problema é justamente a questão a ser resolvida. Vai ser sempre sintetizada em forma de uma pergunta. Então, o que você quer investigar? Esses mesmos alunos, eles também trouxeram qual foi o problema da pesquisa, que é a falta desse controle financeiro. O que a falta desse controle impacta, né, nas empresas chamadas MEIs, ou seja, empresas individuais? Então a pergunta o problema tem que ser o que a falta de controle impacta numa microempresa ou numa empresa individual. Tem que ser em forma de pergunta. Ou quais são os impactos da falta de controle financeiro em uma empresa individual ou em uma microempresa. Então, o problema é pergunta. Se eu não conseguir elaborar a pergunta, ela não vai direcionar a minha pesquisa, porque a pesquisa, ou então a minha intenção de estágio, é justamente descobrir a resposta dessa pergunta. Por isso que é em formato de questão. Pode ser um outro tema, né? Por exemplo, o tema pode ser inflação, e aí pode ter uma pergunta de qual é o impacto da inflação em cima dessas empresas de pequeno porte ou outro tipo de empresa e tudo mais. Você pode trabalhar, então, por exemplo, qual é o impacto da inflação, e aí você pode trabalhar essa inflação segmentada, ou seja, para um determinado segmento de atuação de empresa, qual é o impacto da inflação nas empresas de pequeno e médio porte com menos de 3 anos de vida, por exemplo. É um tema de pesquisa e aí você vai saber se a inflação impactou, por exemplo, nessas empresas a chegar à falência ou não, ou o que levaram, por exemplo, à falência, se a inflação gerou alguma intervenção em cima disso. Então, são temas, são perguntas que você elabora para desenvolvimento da sua pesquisa. Um outro problema também poderia ser, professor Janimar, como que o planejamento financeiro, que é uma disciplina que vocês têm na matriz do curso técnico em finanças, como o planejamento financeiro pode ajudar uma microempresa, uma empresa individual a superar a crise econômica? Como que pode ser feito, que essa microempresa, será que ela precisa de um técnico em finanças? Pode ser até uma outra pergunta, né? Qual a importância de um técnico em finanças para gerir o planejamento financeiro de uma empresa, de uma microempresa ou de uma empresa individual?
Verdade. Quando a gente fala no tema, o tema é dentro do curso, que é o curso Técnico Finanças, trabalhando com finanças, mas esse tema ele pode abarcar alguma das disciplinas que você teve ao longo do curso. Então vocês tiveram, né, diversas disciplinas que envolveram finanças, orçamento, as disciplinas de economia, contabilidade. Então alguma dessas disciplinas chamou a atenção para algo específico? Então pesquise sobre isso, né? Levante essa temática, comece a pesquisar e você vai encontrar ali um problema, objetivos. Na hora que você começar a entender, fazer leituras, tem que fazer muitas leituras para conseguir definir o tema, o problema de uma pesquisa científica. É uma das partes mais difíceis é você definir tema e elaborar problema. Então, mas quando você faz essa leitura, quando você busca diferentes fontes, você consegue construir um tema apropriado, pertinente. Então, tema é o assunto geral do meu interesse, neste caso, dentro do curso técnico em finanças, e o problema vai ser a pergunta que eu quero responder a respeito desse assunto. Então, ela é bem específica. Então, por exemplo, dentro do tema, a gente tem planejamento financeiro. Agora, o problema é como que o planejamento financeiro pode auxiliar uma microempresa ou uma empresa individual para superar uma crise econômica. Vocês viram que é bem específico. E pode ser até mais específico. No município de Buritis, em Humaitá. Então, você pode fazer quanto mais específico, mais fácil fica de você responder o problema. Na sequência, nós temos as hipóteses, que são as possíveis respostas ao problema idealizado. Então, qual seria a resposta a esse planejamento financeiro ou a situação da inflação? Você pensa em algumas possibilidades de resposta. Por exemplo, empresas que possuem, que têm o controle financeiro, têm melhores resultados, têm melhor sobrevida? Né? No tema que foi proposto, né, por Cerejeiras, a possível hipótese poderia ser essa. É uma empresa que tem controle financeiro, tem um tempo maior de sobrevida? Ou qual o tempo de sobrevida de uma, o tempo de sobrevida de uma microempresa que tem controle financeiro é de mais de 5 anos. Então, são as possíveis respostas. Lembrando que essas hipóteses são hipóteses, não estão confirmadas. A pesquisa é que vai confirmar. Ou o seu estágio vai confirmar se são ou não verdadeiras. E, como você faz uma pesquisa, elas podem ser verdadeiras, como elas podem ser falsas. Então, eu posso pesquisar, posso investigar esse assunto e descobrir que, sim, a empresa que tem controle financeiro tem uma sobrevida maior. Ou não. O fator falência não está diretamente ligado ao controle financeiro. Posso ter as duas respostas, mas a gente não sabe qual é a resposta. É por isso que a gente pesquisa. Além das hipóteses, nós vamos ter os objetivos, que são esses resultados que a gente quer alcançar. O que você quer com a pesquisa? O que você quer descobrir no seu estágio? O que você quer investigar? Os alunos colocaram aqui, por exemplo, levar o conhecimento da técnica de finanças às empresas. Creio que se você, por exemplo, desenvolveu lá no início que o tema é o estudo das micro e pequenas empresas, o controle financeiro, esse objetivo não ficou muito adequado, entendeu? O objetivo seu, então, é qual o impacto do controle financeiro no resultado final. O seu objetivo é mais assim, entendeu? Que benefícios, isso, ou o que está trazendo benefícios à empresa. E não levar a informação para a empresa. Não seria esse o objetivo da sua pesquisa. Lembrando que o objetivo ele vai sempre estar no verbo infinitivo. Então, levar, identificar, relacionar, descobrir, investigar, relacionar, avaliar, verificar, né? O verbo sempre vai estar no infinitivo. Então, verificar se a microempresa ou empresário individual tem controle, executa o controle financeiro da sua instituição. Seria um objetivo. Identificar as formas de controle financeiro de uma microempresa ou de uma empresa individual. Outro objetivo. Você quer saber se ela tem e se ela tiver, quais são as formas de controle que ela executa. Então, esses se caracterizariam como
objetivos, lembrando a questão que o aluno fez logo no início da aula, né, que o objetivo é de modo qualitativo. A meta seria, por exemplo, uma diferença entre meta e objetivo aqui seria, a meta poderia ser identificar quantos % das empresas, das microempresas de Buritis tem sobrevida após um ano, por exemplo. Tem sobrevida após um ano. Então, a meta ela tem quantidade e tem prazo. O objetivo, como ele é mais qualitativo, geralmente ele não tem quantidade, ele não tem prazo, porque as metas são definidas durante o processo, são etapas para se alcançar o objetivo. Justificativa. Na justificativa, você tem que definir a importância do assunto que você está pesquisando, o alcance desse assunto, né? A viabilidade dessa pesquisa, né? Quais são as possibilidades de realização. Então, um exemplo, eu pretendo investigar as microempresas e as empresas individuais, mas no município onde eu moro não tem nenhuma empresa individual. Qual a viabilidade dessa pesquisa, então? Eu não vou ter condições de fazê-la no município onde eu resido. Ou, por exemplo, eu quero investigar uma multinacional. E no município onde eu resido não tem uma multinacional. Qual a viabilidade da pesquisa? Vai ser um pouco mais difícil eu realizar essa pesquisa. A importância pode ser significativa, mas a viabilidade não vai ser possível. Vamos supor um exemplo mais simples. Pretendo sair da capital e ir para o interior. E eu quero, né, esse trajeto é um trajeto de 600 quilômetros. Preciso chegar, né, eu vou sair à noite, preciso chegar de manhã. Qual será o melhor caminho? Será que eu vou a pé? Será que eu vou de avião? Será que eu vou de carro? Então, qual que é mais viável? A viabilidade tem esse viés, né? Se é possível, qual a melhor forma? Por exemplo, uma justificativa que trouxeram os alunos de Cerejeira, sabemos que o controle financeiro é essencial dentro de qualquer empresa, seja ela de pequeno, médio ou grande porte. Logo, ter conhecimento de finanças e suas técnicas é indispensável dentro das MEIs, ou seja, as pequenas empresas de micro e empreendedor individual, visto que estas empresas são administradas em sua grande maioria por pessoas de conhecimento básico em finanças. Por isso, a necessidade do presente projeto. Perfeito, excelente a contribuição de Cerejeiras, parabéns. É justamente você demonstrar a importância. Por que você acha que esse assunto é importante? Por que você acha que essa temática deve ser investigada? Muito bem exemplificado pelos alunos do Polo de Cerejeiras. Agora, para eu fazer isso, eu preciso definir a minha metodologia. Como? Lembra da Alice e do gato, no Alice País das Maravilhas? Como que eu vou fazer? Qual o caminho que eu vou trilhar? Que percurso que eu tenho que seguir para alcançar esse objetivo? Para identificar as formas de controle, para relacionar ou verificar se a empresa faz ou não o controle financeiro. Então, é o tipo de pensamento que eu vou utilizar, se ele é indutivo, ou seja, se ele parte do micro para o macro, ou se ele é dedutivo, do macro para o micro, e a forma de pesquisa. Se ela vai ser só bibliográfica, então se eu vou pesquisar só em documentos ou em textos, se ela vai ser exploratória, né, eu vou fazer uma pesquisa aprofundada a respeito dessas instituições, se vai ser um estudo de caso. O estudo de caso é especificamente quando você adota uma instituição e você analisa tudo daquela instituição. É por isso que é chamado de estudo de caso, é o caso daquela instituição. Então, se você for fazer uma pesquisa a respeito do controle financeiro na Secretaria de Finanças de Jaru, então você está praticamente fazendo um estudo de caso, porque você está analisando como que é o controle financeiro da Cefim em Jaru, especificamente. Ou então de uma empresa A ou B naquele município. Supermercado de qualquer cidade. De um supermercado, de uma farmácia. É um empreendimento e é daquela empresa, daquela instituição. Vai se configurar como um estudo de caso, porque você está analisando só aquela instituição.
As outras instituições podem ter posicionamentos e estruturas diferentes, mas você está analisando aquela. E aí se configura como estudo de caso. Na metodologia, onde você vai descrever como que você vai fazer ou como que você fez a pesquisa. Por exemplo, você precisou de entrevistar alguém, então você vai dizer lá. E outra coisa, foi entrevista, ou você utilizou um questionário, ou você fez observação, ou você foi lá e pegou os fluxos de caixa da empresa e tudo mais e fez uma análise dele. Então a metodologia é quando você descreve o passo a passo da pesquisa. Não, lá no relatório, lá no texto você diz assim, foi realizado pesquisa com o gestor, com o contador da empresa, além de pesquisa, além de questionário, foi feita observação e análise nos documentos produzidos por aquela organização e tudo mais. Ou seja, você está dizendo como é que você vai fazer o passo a passo, quantas pessoas você entrevistou, o questionário, né, como é que foi o tipo de questionário, se era pergunta onde a pessoa tinha opção de marcar X. Que é o questionário fechado. Fechado, ou se a pessoa utilizou aquelas perguntas abertas, né? Onde você faz a pergunta, coloca só a interrogação e deixa a pessoa responder. Qual o tipo de controle financeiro que a empresa tem. realiza, né? O que você tem. Deixou aberto para o gestor. É um questionário aberto para ele, né, dar a opinião. É um pouco mais difícil depois de você dá mais trabalho essas informações, tabular. Mas é mais qualitativo, porque você tem um leque de resposta mais amplo. Então, a pesquisa justamente é isso. Na metodologia, quando você faz o projeto, você diz como que você vai proceder para responder a pergunta do problema. No relatório, você diz como você fez. Então, é importante a amostra, né, com quem que você vai fazer, quantas pessoas ou com que tipo de documento. É importante você dizer o método. Se você vai, por exemplo, analisar... se você for fazer uma pesquisa, por exemplo, bibliográfica, você pode partir de um exemplo de um controle de uma instituição, né, publicada em algum artigo, e você verificar se isso acontece nas microempresas ou nas empresas individuais de onde você reside. Então, é do dedutivo para o indutivo, do geral para o particular. Se for o contrário, vai ser indutivo. Então, você vai analisar uma situação específica e, a partir dessa situação, você vai poder indicar possíveis elementos que são necessários para uma microempresa ou uma empresa individual ter controle financeiro. Por exemplo, uma microempresa ou empresa individual é indispensável possuir um técnico em finanças para que ela tenha o seu controle financeiro feito com sucesso e a sua sobrevida garantida após um ano. E, por fim, você vai relacionar as referências, quais foram as fontes que auxiliaram na produção do seu texto. Você buscou a solução para o problema, então podem ser livros, sites, revistas, entre outros. Lembrando que na aula anterior nós falamos das referências, como se faz as referências, então tem que ser observado essa regra, essa norma da ABNT sobre as referências. Você deve identificar para você não correr o risco de plágio. Então, se você faz uma citação, se você, porventura, utiliza a ideia que não é sua, você deve citar. E o que você citar, quem você citar, a instituição que você citar, deve ser devidamente relacionada lá nas referências para que você não sofra nenhuma penalidade administrativa, civil ou penal. Em cima das referências, tem uma dúvida da aluna Elaine, aqui de Porto Velho, da Zona Norte, a respeito da formatação. Ela escreve assim que a aluna quer saber da atividade de formação, a atividade de formatação, se é para seguir o tutorial ou o modelo. É para seguir o tutorial, Elaine. Lá no tutorial, na hora que a gente tem um modelo lá, talvez você observou no início, aí estava sem formatação, do jeito que estava lá, estava o nome do autor por inteiro, estava sem essa formatação. E aí, durante o tutorial, a gente fez a formatação daquele texto e depois inseriu lá embaixo como faz essa formatação todinha. Então, siga aquilo que está no tutorial. O texto que está disponível no ambiente, ele está desformatado. Inclusive, foi o mesmo texto que foi utilizado para produção dos tutoriais, para, de fato, localizar como você faz cada elemento daquela formatação. Então, foi utilizado o mesmo texto base. Então, você vai pegar o texto base e vai formatá-lo de acordo com as normas da ABNT e vocês vão, evidentemente, poder utilizar ou
né, retornar aos tutoriais para verificar ou tirar uma dúvida de como se procede a formatação da página, das seções, das citações, das referências. Né? Os tutoriais orientam como deve ser feita a formatação de acordo com a norma da BNT. Então, aquele texto base que você tem lá no ambiente, você deve baixar o arquivo, fazer a formatação, né, fazer a adequação às normas, que ele está completamente com outra fonte, com outro espaçamento. Né? Você deve aplicar as normas, então, fazer a aplicação das normas e, após essa aplicação, você deve enviar ao ambiente para que ele seja avaliado. Para finalizarmos, então, vamos ver como que seria, de modo geral, que ficaria um esboço de um projeto. A gente trouxe como exemplo, o tema, por exemplo, poderia ser o planejamento financeiro para a administração de crises em microempresas. Se o meu tema fosse esse, o problema poderia ser: planejamento financeiro pode minimizar os impactos da crise em microempresas? Então percebam que é uma pergunta. A hipótese, um exemplo de hipótese seria: o planejamento financeiro ajuda a administrar os impactos de crise em microempresas. Microempresas que utilizam planejamento financeiro superam crises de mercado com maior facilidade. Percebam que são possíveis respostas ao tema, não são necessariamente as respostas, mas você acredita que elas podem ser dessa forma. Nesse tema, alguns dos objetivos, um exemplo de objetivo seria: investigar, olha o verbo no infinitivo, né? Investigar como o planejamento financeiro contribui na administração de microempresas em época de crise. Definir os principais tipos de planejamento financeiro e elencar os principais impactos existentes no mercado. A justificativa, um exemplo de justificativa seria: justificar a sua importância para o mercado, para a empresa, para o funcionário ou até mesmo para o consumidor de forma específica. Evidente que a gente não traria aqui todo o texto da justificativa porque ele é extenso, mas o texto que o Polo de Cerejeiras trouxe, muito apropriado. A metodologia: pesquisa bibliográfica com um questionário estruturado, fechado, ou seja, questionário que já vem com as perguntas onde só vai marcar o X, né? De preferência uma múltipla escolha se o questionário for fechado. E a referência ficaria assim, de algum modo já respondendo a dúvida da nossa aluna. Então você faria Elaine, o nome do autor, lembrando que a chamada é pelo sobrenome, esse sobrenome vai ser em caixa alta, ou seja, em letra maiúscula, separado do prenome por vírgula, ponto, o nome da obra, normas técnicas neste caso para o trabalho científico em negrito, a edição se houver, nem todas têm edição, o local separado por 2 pontos da editora, separado por vírgula do ano de publicação daquela obra. Se for o caso de uma referência advinda da internet, primeiro você segue essa estrutura, nome do autor do artigo que você pesquisou, da notícia que você investigou, do texto que você localizou na internet, o nome da obra desse texto, né, o nome dessa obra, e só depois dessas informações gerais aqui é que você acrescenta disponível em, e aí o endereço completo, como vimos no tutorial, o endereço completo onde você localizou essa informação. Não é só, por exemplo, você colocar www.ifro.edu.br. Só isso você chega na página geral do IFRO. Então você tem que pegar aquele link todo que está disposto na localização na internet. E depois, acesso em, e a data que você fez a pesquisa, a data que você localizou o arquivo na sua pesquisa de mídia. Então essas são as orientações gerais para a elaboração de um projeto, e a atividade do AVA é a elaboração de um relatório. Como nós vimos, caso seja pertinente, o coordenador do polo e o tutor podem fazer uma declaração indicando que o aluno realizará essa visita técnica à instituição. Então, a gente recomenda que o aluno vá numa primeira investida e procure a instituição. Olha, eu preciso fazer essa visita, eu gostaria de saber se a empresa tem disponibilidade, qual a data que eu posso vir. Se ela for o caso de exigir um documento, aí você conversa com o seu tutor, com o seu coordenador e solicite a ele essa declaração
não vislumbro maiores dificuldades quanto a esse elemento. No mais, o relatório deve ser feito e observar o modelo que está no ambiente. Correto. Professora, aqui já finalizando nossa aula, e alguns alunos, por exemplo, a Elisete de Jaru, ela pergunta quais instituições em que se pode realizar o estágio. E os alunos de Paraná, e a Cristiane especificamente, ela pergunta a quantidade de horas e qual o nome do orientador. Ou seja, os alunos já estão antecipando a nossa próxima aula, né? Eles estão com muita vontade de assistir a aula de OPP, né? Que é uma aula muito gostosa, então, uma aula muito bacana, ainda com os professores muito afinados, assim, uns professores elegantes. Então, mas esses são temas da nossa próxima aula. Vamos deixar eles... Vão deixar na dúvida, vão deixar com vontade de aprender. A próxima aula a gente responde todas essas perguntas, quantidade de horas, como que eu faço com o orientador, né, quem vai ser meu orientador, como identificar esse orientador, o supervisor de estágio, onde eu posso realizar o estágio, como que eu faço para localizar uma vaga de estágio. Gente, quanta pergunta, a aula tá imperdível, a próxima aula tá imperdível, não falta de jeito nenhum. Bom, e a gente encerra a nossa disciplina por hoje. Agradeço aí a todos os polos que participaram de forma brilhante da nossa aula. Em especial Cerejeiras. Em especial também alguns municípios que fazem aniversário hoje, que é Cerejeiras e Presidente Médici, né? Parabéns pelo município. Ouro Preto também, Ouro Preto do Oeste. Agradecemos a todos os coordenadores de polo, agradecemos aos alunos e agradeço particularmente ao professor Jonimar, que esteve presente aqui comigo. Bonanças a todos. Suas considerações, professor Jonimar. Saudações tricolores. Bonanças. Até a próxima aula.